Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sou professora Evilane e dando continuidade ao nosso estudo da física, né? Hoje nós vamos exercitar sobre dinâmica, né? Principalmente sobre cálculos de força da segunda lei de Newton e sistemas de força, né? Vamos relembrar aqui qual é a fórmula de força pela segunda lei de Newton. Newton ele disse que a força é igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração ela é diretamente proporcional à força aplicada e a aceleração é inversamente proporcional à massa. O que ele quis dizer com isso? Bem, à medida que você aplica uma força maior, o corpo ele vai adquirir uma aceleração maior. Se um corpo tem uma massa maior, vai ter mais dificuldade de ter uma aceleração. Então é essa relação. Vamos aprender também a fazer sistemas de força. Nós temos 3 situações distintas. Quando as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, como essa situação aqui da letra B da nossa primeira questão, né? Quando as forças têm mesma direção, mas os sentidos são contrários, ou então quando as forças têm direções diferentes, não é? Temos 2 situações quando as direções são diferentes. Quando forma um ângulo de 90 graus, a gente diz que essas forças são perpendiculares entre si, e quando forma um ângulo maior ou menor do que 90 graus, forças concorrentes. Bem, pessoal, lembrando o seguinte, quando nós temos 2 forças formando um ângulo de 90 graus, nós devemos usar o teorema de Pitágoras. Quando essas forças têm um ângulo maior ou menor do que 90 graus, devemos usar o teorema do paralelogramo. Quando as forças têm mesma direção e mesmo sentido, nós devemos somar essas forças. E a força resultante deverá ter o sentido de para onde essas forças estão direcionadas. No nosso exemplo aqui, elas estão no sentido da direita. Já quando as forças têm direção igual, mas os sentidos são contrários, nós devemos subtrair sempre a força maior da força menor. Lembrando que não existe força negativa, certo? E qual será a força resultante? Ela terá o sentido sempre da força maior. Não esqueçam disso. Quando as forças são perpendiculares ou com ângulo maior e menor, nós vamos ter que fechar esse desenho, né, o paralelogramo aqui, e desenvolver essa força. É a força resultante, que vai ser na diagonal. Vou mostrar aqui para vocês. Essa primeira questão, ele não quer que você calcule. Ele quer só que você represente o sistema de força resultante em cada caso aqui, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, com uma régua, vocês vão pegar uma régua em casa e vão traçar uma linha imaginária aqui, ó, paralela a essa linha aqui de baixo, a força F2, ó, paralela, né? Com a régua, você vai pegar e colocar na vertical aqui, ó, e vai fazer uma linha imaginária para fechar aqui, ó, o sistema, ok? Então, paralela F1, paralela F2. A força resultante é justamente a junção aqui, ó, das 2 forças formando o ângulo de 90 graus até aqui, ó, chegar na junção das 2 forças. Então, aqui será a força resultante, né? Desculpa. Na letra B, temos as 3 forças no mesmo sentido, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó. A força 1 é menor, né? Vamos desenhar aqui. Depois, a força 2, logo em seguida, ó. Você pode desenhar uma linha grande, fazer a setinha aqui um pouco maior do que essa, né? Força 2. E a força 3, que é a maior de todas, né? Tá aqui, ó. Você desenhou F1,
F2 e F3. Aonde vai ficar a força resultante? Ó, você vai aqui desenhar uma única força, um único vetor. Lembre-se que essas forças são desenhadas em forma de vetor, que é uma seta direcionada, né? Então você vai fazer aqui, ó, uma única força direcionada no sentido da direita, porque todas elas estão no sentido da direita. Então aqui nós vamos ter a força resultante dessas três forças. Na letra C, formando um ângulo maior do que 90 graus. Com a régua, você vai desenhar uma linha imaginária paralela a F2 aqui, ó. Você vai pegar a régua, vai posicionar aqui na extremidade de F1, né? E com a régua você vai fazer uma paralela a F1. Como o F1 está na diagonal aqui, ó, então nós vamos ter que desenhar na diagonal aqui também, ó. Começando na extremidade de F2. Aí você apaga aqui e a força resultante é justamente a junção aqui, ó, das duas forças até a linha imaginária, certo? Na letra D, você tem forças de sentidos contrários. Então você vai fazer o seguinte, vai pegar a força maior aqui, ó, vai desenhar F2 aqui, certo? F1 é menor, você vai desenhar aqui embaixo, ó, começando aqui. F1 está direcionada para a esquerda, né? Então você tem aqui F1. Bem, aonde vai estar a força resultante? A força resultante é justamente a subtração, né? E a subtração é esse pedaço aqui, ó, que falta para completar aqui, ó. Aí você vai direcionar essa força para o lado da maior, do sentido da maior. Então nós vamos desenhar aqui, ó, no sentido da direita. Será a força resultante, ok? E quando forma um ângulo menor do que 90 graus? Bem, aqui eu desenhei o ângulo sem estar em linha reta aqui embaixo, né? Mas aqui é um ângulo menor do que 90. Você vai pegar a régua e vai traçar uma linha imaginária paralela com F1 e paralela com F2. Então você vai desenhar assim, ó. Ok? Então você vai fazer a força resultante também, pegando aqui, ó, da junção das duas. E direcionando até o encontro das linhas imaginárias, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. Desculpe, eu esqueci de colocar aqui F2, né? Façam um print aí da nossa questão e vamos para as próximas questões. Bem, na nossa segunda questão, ele fala o seguinte: calcule a resultante dos sistemas de força abaixo e depois indique a sua direção e o seu sentido. Ele deu 3 situações. Na letra A, se você observar, as duas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Elas estão no sentido da direita. Na letra B, as duas forças têm a mesma direção, mas os sentidos são contrários. E na letra C, essas forças formam um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos agora resolver, né? Matematicamente, ele deu o valor de cada uma das forças, né? Então, na figura A, nós temos força resultante igual a F1 mais F2, porque elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a força resultante é igual F1 é 2, F2 é 4. 2 e 4 é igual a 6 newton. Lembrem-se que a unidade de medida no Sistema Internacional de Força é newton. Na letra B,
ele tem mesma direção em sentidos contrários. Então, a força resultante será a força maior, que é F2, menos a força menor, que é F1. Então, a força resultante é igual a 4 menos 2 newtons. Na letra C, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? Como nós vamos trabalhar com força, eu já vou colocar aqui a fórmula direta para você trabalhar. Força resultante será a raiz quadrada da força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, certo? Força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada, F1 é 4 ao quadrado, mais F2, que é 2. 2 ao quadrado. Força resultante é igual a raiz quadrada, 4 vezes 4, 16, 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai dar igual a raiz de 20. Como raiz de 20 não é exata, vamos mantê-la dentro da raiz, certo? Então, raiz de 20 newtons. Compreenderam, né? Eu tive um errozinho de digitação, então nós vamos para a quarta questão. Forças de mesma direção e sentidos contrários possuem intensidades igual a F1 20 e F2 42 newtons. Qual a sua resultante? Então, os sentidos são contrários, nós vamos ter que subtrair. Então, a terceira questão será força resultante, a quarta. Força resultante será F2 menos F1. Sempre a força maior menos a força menor. 42 menos 20. Então, a força resultante é igual a 42 menos 20, que é igual a 22 newtons. Quinta questão. Duas forças formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, novamente, vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, força resultante é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada. F1 é 16 ao quadrado mais F2, 12 ao quadrado. Força resultante é igual raiz quadrada. 16 vezes 16 é igual a 256. 12 vezes 12, 144. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada. 6 e 4, 10, vai 1. 5 e 1, 6. E 4, 10, vai 1. 2 e 1, 3. 400. E existe raiz exata de 400, que é igual a 20 newtons. Sexta questão. Seis amigos, eles vão fazer uma brincadeira chamada cabo de guerra. Cabo de guerra é um sistema de forças de mesma direção, mas os sentidos são contrários. Nós temos aí na nossa questão de F1 até F6. Então, 3 forças serão direcionadas para a esquerda, 3 forças serão direcionadas para a direita, ou seja, nesse sentido, né? Então, F1, F2 e F3, nós vamos colocar direcionadas para a esquerda, F4, F5 e F6 no sentido da direita, né? O que é que a gente vai ter que fazer? Primeiro, nós devemos
somar cada lado, né? Para ver qual a força resultante de cada lado, quem vai ser maior para depois subtrairmos. Então, nós vamos fazer o seguinte: força resultante do lado esquerdo vai ser igual a F1 mais F2 mais F3. Então, a força resultante do lado esquerdo vai ser igual. F1 é 5, F2 é 20 e F3 é 10. Somando tudo aqui, a força resultante do lado esquerdo vai ser igual a 35 newtons. Agora nós vamos calcular a força resultante do lado direito. F4 mais F5 mais F6. Então, a força resultante do lado direito será igual a 15 mais 30 e mais 5. Mais 30 mais 5. Então, a força resultante do lado direito será igual 30 com 15, 45, com 5, 50 newtons. Bem, então o lado maior, de maior força, será o que está direcionado para a direita, no sentido da direita, né? Então, nós vamos fazer o seguinte: a força resultante total será igual à força resultante da direita menos a força resultante da esquerda, porque é 50 menos 35. Força resultante total é igual a 50 menos 35. Força resultante total é igual a 15 newtons. Certo? Vamos agora para a sétima questão. A nossa sétima questão diz o seguinte: determine a resultante das forças do sistema de forças de mesma direção e sentido, cujos valores são 15, 10, 25 e 50. Então, se ela tem a mesma direção e o mesmo sentido, vamos apenas somar. Então, a força resultante é igual a F1 mais F2 mais F3 mais F4. Então, a força resultante é igual a 15 mais 10 mais 25 mais 50. Força resultante é igual 15 mais 10, 25, 25 mais 25, 50, 50 com 50, 100 newtons. A nossa oitava questão, eu quero que vocês prestem bastante atenção na resolução dela. Diz o seguinte: em um sistema de forças que formam entre si um ângulo de 75 graus, ou seja, um ângulo menor do que 90 graus, cujo cosseno é 0,25 e cujos valores são F1 3 newtons e F2 2 newtons, tem como resultante de força. Olha, como nós temos um ângulo menor do que 90 graus, nós devemos calcular pelo teorema do paralelogramo. Como é esse teorema do paralelogramo? Nós vamos ter a força resultante igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Isso aqui lembrou o teorema de Pitágoras, né? Mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno de 75 graus. Tudo isso dentro da raiz. Cuidado quando for responder essa questão, tenha bastante calma, resolva as potências, a multiplicação e depois some tudo, ok? Então, a força resultante é igual a raiz quadrada, a força 1 é 3, a força 2 é 2, mais 2 vezes 3 vezes 2, que é o valor de cada uma das forças,
vezes 0,25, certo? E aqui é o cosseno de 75. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, mais, você vai multiplicar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 0,25, nós vamos chegar a 3. Ó, fazendo a continha aqui, 12 vezes 0,25. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 2, 4. E 1, 5, 2 vezes nada é nada. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes nada é nada. Somando, 5 e 5, 10. Vai 1, 2 e 1, 3. 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula. Então, o resultado é igual a 3. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada. 9 e 4. 13. 13 com 3, 16. E raiz de 16 é uma raiz exata, né? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, a força resultante aí será de 4 newtons. Tenham cuidado, primeiro resolva as exponenciações aqui, ó. E depois a multiplicação, para depois somar cada uma das partes, certo? Vamos agora para a questão 9. Bem, na questão 9 ele diz o seguinte: partindo do repouso, né? Quando o móvel parte do repouso, a gente sabe que não existe espaço inicial nem velocidade inicial, né? Um corpo de massa de 3 quilos, ó, ele tá dando a massa aí. Vamos colocar os dados da questão. Massa de 3 quilos, atinge uma velocidade de 20 metros por segundo, num tempo de 5 segundos. Lembrando que ele partiu do repouso, né? Na velocidade inicial é igual a 0. Se você quiser colocar e trabalhar com a fórmula do vovô Ateu. Então, a velocidade inicial é igual a 0. Ele diz o seguinte: descubra a força que agiu sobre ele nesse tempo. Bem, para a gente descobrir a força, nós vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Essa massa sempre em quilo, ela já está em quilo. E precisamos da aceleração que ele não forneceu na questão. Então, para resolver isso aí, a gente pode usar a fórmula do vovô Ateu ou pode usar a fórmula direta da aceleração. Mas, ó, usando a fórmula do vovô Ateu, V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade aqui é 20. A velocidade inicial, ó, é 0, né? Porque ele partiu do repouso. A aceleração que nós vamos descobrir e o tempo é de 5 segundos. Invertendo as posições e trocando os sinais, fica menos 5A é igual a menos 20. Multiplicamos tudo por menos 1, A é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, já temos a massa e já temos agora a aceleração. Então, a força resultante é igual a 3 quilos vezes 4 metros por segundo ao quadrado. Força resultante é igual a 12 newtons. Você poderia ter usado a fórmula direta da aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Aí você faria V final menos o V inicial dividido pelo tempo e você obteria 4 metros por segundo, certo? Na 10ª questão, ele diz o seguinte: se um corpo de massa de 2 quilos se encontra com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, qual é a intensidade da força resultante que atua sobre ele? Bom, ele já está lidando aí diretamente a massa e a aceleração. Então, nós vamos usar a fórmula direta aqui da segunda lei de Newton. Massa vezes a
a aceleração. Então, a força resultante é igual a massa de 2 kg e a aceleração é 3 metros por segundo. Então, a força resultante é igual a 6 newtons. Vamos agora para a próxima questão. Bem, na 11ª questão, ele diz o seguinte: nas figuras abaixo, determine o valor das incógnitas aplicando a segunda lei de Newton. Em todos os casos, o bloco apoia-se sobre uma superfície perfeitamente lisa. Bem, na primeira questão, na letra A, desculpe, ele deu a aceleração e a força. Ele quer que calcule a massa. Lembramos que a fórmula da força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes a aceleração. Então, se ele quer a massa, nós podemos fazer a relação direta. Será a força dividido pela aceleração. Então, a massa vai ser igual a força dividido pela aceleração. Então, a massa vai ser igual a força é de 20 newtons, a aceleração é de 5. Então, nós vamos ter 4 quilos. Na letra B, ele quer o contrário, ele quer que você encontre a aceleração. Ele deu a força e a massa. Então, a aceleração aqui, ó, é a força dividido pela massa. Então, a aceleração é a força dividido pela massa. Então, a aceleração é igual. A força é 10, a massa é 4. 10 sobre 4, que vai ser igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Na letra C, ele quer a força. Então, nós vamos usar diretamente. Força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante é igual. A massa é 8, a aceleração é 4. Então, a força resultante, 8 vezes 4, 32 newtons. Na nossa segunda questão, ele pediu para você calcular o valor da força resultante e pediu para você informar a direção e o sentido. Eu deixei para fazer aqui separadamente, ok? Na primeira situação, nós temos as forças com a mesma direção e o mesmo sentido. Qual é o sentido de F1 e F2? É para a direita. Então, a força resultante, ela é horizontal, a direção. Lembre-se que direção é horizontal, vertical e diagonal. Sentido é que é para a direita, para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, do ponto A para o ponto B, da cidade de Pix para a cidade de Teresina. Então, tudo isso é sentido. Então, o sentido é para direita, porque as duas estão no sentido da direita. Na letra B, nós temos forças em sentidos contrários. Então, a força resultante, ela deve ter o sentido da força maior, que será F2, que está direcionada para a direita também. Então, a direção é horizontal, e o sentido é para a direita. Lembre-se, sempre no sentido da força maior. Já na letra C, nós temos forças que formam um ângulo de 90 graus. Então, nós teremos como força resultante uma diagonal, como nós fizemos lá na letra A da primeira questão, né? Então, a direção é diagonal. E o sentido nós podemos escrever dessa forma. É para direita e para cima, né? Ou então você pode botar para a direita no sentido crescente, né? Então, para a direita e para cima, né? Então, diagonal é a direção e o sentido para a direita e para
cima. Já que ela é diagonal, vocês sabem que ela é dessa forma, né? Bem, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham compreendido as resoluções dessas questões. São questões simples, né? Espero que vocês exercitem em casa. E na próxima aula nós vamos trabalhar com as leis de Newton, certo? Os exercícios que estão no nosso livro de física. Até a próxima aula e um grande abraço da Tia Evi.